E aí galera do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui hoje para postar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal: passado, presente e futuro, né? A gente vai tentar entender esses três itens, tentando fazer uma análise do que é passado, presente e futuro dentro da cultura, dentro da sociedade, dentro da religião e dentro do mundo, né? Então é bem legal a gente estudar isso aí, tá bom? Então, aproveitando, se você tá percebendo, nosso canal tá entrando num outro patamar de estudo. A gente está trabalhando muito agora expansão da consciência para entender tudo, entender todos, entender o Criador, entender suas criaturas, entender o universo. Então, se você olhar nossos vídeos lá atrás, a gente está com uma outra configuração. E é legal que a cada ano, acho que acontece com todo mundo, né? A cada ano a gente vai lapidando a informação, anexando mais informações. E tudo tem a ver com o tema do vídeo, né? O que era passado, informações do passado. Hoje a gente tem as informações do presente, e as informações do presente elas só servem até terminar o vídeo. Porque daqui 1 hora depois que eu postar o vídeo, esse vídeo já virou passado. Isso é bem legal. E projeções para o futuro, né? Então é bem legal para a gente entender o formato do nosso canal. É um canal de estudo, é um canal que a gente chama Escola de Profetas porque a gente quer estudar com as pessoas que desejam conhecer a verdade. E todos aqueles que conhecem o coração, a intenção e os desejos do Criador e da criação são profetas, né? Por isso que é um canal de Escola de Profetas, para a gente buscar isso aí. É bem legal. Se você gosta, se você curte, é importante dar um like nos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, entendeu? Participa, porque a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Combinado? Então vamos lá. Passado, presente e futuro, né? Então a gente pode fazer essa análise pertencente à cultura de um povo. Então, se a gente escolher um povo, né, a gente vai olhar o passado desse povo. Isso chama história. E a gente vai ter uma narrativa do passado pertinente a um povo. Quando a gente olha o presente, né, o que esse povo está fazendo hoje. E quando a gente fala a respeito do futuro, o que esse povo vai fazer no futuro. É bem legal a gente fazer essas análises, só que tem uma chave muito importante quando a gente faz isso, ok? Que chave é essa, Nelson? É o seguinte: para você só é passado aquelas informações que você obteve durante toda a sua vida a respeito daquele povo, né? Então vou dar um exemplo. Eu vou escolher 2 povos. Vamos pegar o povo da Bíblia, né? Bem conhecido, né? O povo hebreu, né? Escravo do Egito. Vou pegar esse povo, passado, presente e futuro. Então, quando a gente faz essa análise, quem foi, né, o povo hebreu? Hoje, a gente tem que olhar para Israel. O que é Israel hoje? E o futuro, o que será Israel no futuro? Então, é uma simulação, é um exercício que a gente está fazendo para o povo hebreu. Eu posso fazer isso com o povo chinês, com o povo indiano, com o povo brasileiro, com qualquer povo, qualquer cultura do mundo, os índios da Amazônia, como que eles eram no passado, como que eles estão hoje, qual a projeção para o futuro dos índios do Brasil, né? Então é bem legal. Então a gente vai caminhar nessa estrada, tá? E eu vou pegar um outro povo para tentar fazer você entender aonde eu quero chegar, tá bom? Vamos pegar o povo da Atlantis, né? Atlântida, aquela cidade que, segundo, né,
a história existiu com um povo extremamente evoluído e afundou, né? Desapareceu do mapa. Então, o que a gente pode falar sobre o passado dos Atlantes? O que a gente pode falar do presente dos Atlantes? O que a gente pode falar do futuro dos Atlantes? Então, vou escolher dois povos, o hebreu e o Atlantes, para vocês conseguirem entender esse estudo referente a passado, presente e futuro. Beleza, pessoal, vamos lá. O que é um passado? Tá? Obviamente, eu e você, desde que a gente nasceu, eu venho tocando nessa tecla em todos os vídeos. Você aí que está me ouvindo, você é aquilo que você ouviu, aquilo que você viu e o conhecimento que você durante a tua caminhada de vida adquiriu. Tudo isso é um arquivo que está arquivado na sua consciência. A tua consciência tem todos estes arquivos, estão guardadinhos lá, né? Então depende da tua idade, você tem a pessoa de 10 anos, ela tem 10 anos de arquivo. A pessoa de 20 anos, ela tem 20 anos de arquivo. A pessoa de 40 anos, ela tem 40 anos de arquivo. O nosso saudoso Príncipe Philip, que faleceu com 90 e tantos anos, ele tinha na cabeça dele 90 e tantos anos de arquivo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a quantidade de informação que a gente tem dentro da cabeça, tá lá, desde que a gente nasceu até hoje. Que informações são essas? Então, estas informações, todas juntas, são você. Todas as informações é eu, tudo que eu vi, olhei, ouvi, enxerguei. Eu não tenho informações do que eu não ouvi, eu não tenho informações do que eu vi e do que eu aprendi. Essas informações eu não tenho. Não significa que elas não existam. Estamos falando de informações. Nós estamos falando de cultura de um povo. Eu não tenho, não significa que essa cultura não existe. Então você está conseguindo entender o que eu quero dizer, né? Por isso que a gente sempre tem um ensinamento muito sábio para você ouvir sempre os mais velhos. Se você parar para filosofar com um rapaz de 25 anos, vocês vão desenvolver uma conversa pertinente a 25 anos de arquivos existentes. Você já parou para pensar, se você conversasse com o Príncipe Philip, que morreu com 90 e tantos anos, quanta informação ele tem para te passar? Eu não estou entrando no mérito se a informação é verdadeira, se a informação é falsa. Nós estamos nesse momento quantificando, falando de número, a quantidade de arquivos armazenados numa pessoa de 90 e tantos anos. Experiências boas, experiências ruins, o que ele ouviu, o que ele viu, e tudo está guardado. Então, você conversando com uma pessoa dessa, ele vai buscar no arquivo dele assunto para tudo pertinente a 90 anos. Se você conversar com uma criança de 15, 12 anos, ela só tem arquivos pertinentes a 12 anos. Não dá para conversar. A não ser que essa criança tenha arquivos especiais, né? Aí é uma outra história, tá bom? Mas vamos caminhar no campo da normalidade, eu e você. Então, pessoal, entendendo que eu e você somos aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vivenciamos desde que nós nascemos até hoje, nós só temos esses arquivos, ok? Então, quando a gente fala de passado, você vai buscar um arquivo desse e puxar para fora, e o pensamento é a leitura do arquivo. O passado para você é só aquilo que você viu e ouviu. Você jamais vai conseguir uma narrativa do passado de uma outra cultura, de uma outra pessoa, de uma outra religião que não a sua, de uma outra sociedade que não a sua. Por isso, quando as pessoas falam para você como era Atlantis, você não tem informação. Sabe por quê? Você vai no seu arquivo e começa a fuçar lá.
Atlantis. Só vi o filme da Disney, mais nada. Não tenho arquivo, não sei o passado. Então você não tem informação do passado, né? Se eu perguntar para você como que era o passado dos monges tibetanos que vivia nos mosteiros nos altos do Tibete. Você vai lá no seu arquivo buscar monges tibetanos, mosteiros no Tibete. Monges, não tem nada. Você não tem informações do passado dos monges tibetanos. E assim sucessivamente. O que a gente aprende com isso? O passado, para você, é só aquilo que você viu e ouviu. Você não tem referências de passado. Ou, aí eu já vou responder a sua pergunta, só um pouquinho. Você está perguntando dos livros, né? Ou, se você leu algum livro referente a Atlantis, você tem as informações do livro, que não significa que é verdade. Percebeu a diferença? Então as informações, Atlantis era um povo que tinha nave espacial, eles eram verdes, tinha 4 metros de altura, e eles tinham 3 dedos, e eles desenvolveram um cristal que canalizava energia, tal, tá tudo na sua cabeça. Aí você vai traçar essa narrativa pertinente ao livro que você leu, ok? Então, a pergunta é, quem escreveu o livro? A pessoa que escreveu o livro estava no passado em Atlantis? A pessoa que escreveu o livro participou de tudo que ocorreu? A pessoa que escreveu o livro te transmitiu informações genuínas? Ou ela escreveu um livro pertinente a um outro livro que ela leu? Ou pertinente a um filme que ela viu? E ela decidiu escrever aquele livro, ou é uma ficção, é uma história que não existe, é inventada. Então a gente está cheio de arquivo inventado que não condiz com a realidade do passado, né? Então a história do povo hebreu. Se você for perguntar para você como que era o passado do povo hebreu, obviamente você só tem arquivos pertinentes à Bíblia. Você leu que o povo estava escravo no Egito, que eles ficaram 40 anos no deserto. Então você só tem arquivo dessa história narrada. Alguém esteve com o povo no deserto? Alguém esteve com Moisés quando o mar abriu? Não estou dizendo que não aconteceu, ok? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se alguém esteve lá, né? Se alguém participou, se alguém viu o que aconteceu. Porque aí nós temos alguns problemas, né? O povo, 4 milhões de pessoas no deserto, segundo a história. Do Egito até entrar na Terra Prometida, 40 anos, né? E não entrou ninguém, só 2 pessoas, né? Então, todo mundo morreu. Só entrou na Terra Prometida os filhos dessas pessoas. Então a gente conclui que a maioria do povo tinha idade média de 15 anos quando entrou na Terra Prometida, que é o meio. Nós vamos ter aí uns 10% de 30 anos, nós vamos ter aí uns 10% de 20 anos, nós vamos ter 10% de 15, a maioria é criança. Porque foi pessoas que nasceram no 7º ano que saíram do Egito. Então a pessoa que nasceu 7 anos após, ela estava com 33. A família que teve uma criança 20 anos após a saída do Egito, essa criança que entrou está com 20 anos, esse jovem. Né? Quem foi tendo filho foi diminuindo. Então conforme ia nascendo as crianças, a idade ia diminuindo. Quer dizer, quem teve filho nos últimos 5 anos na Terra Prometida, todo mundo tinha 5 anos. Então nós estamos aí com uma questão de que só entrou na Terra Prometida adolescente, na sua maioria, alguns. Quando a gente fala adulto é 30, 35. Não tinha nenhum ancião. Nenhum ancião. O que é ancião? É uma pessoa com 40, 50, 60 anos, cheio de conhecimento e sabedoria. Nenhum. Terra Prometida, e as guerras foram travadas por crianças, né? E jovens. Então o exército de
dos hebreus era composto por jovens aí de 20, 30 anos, ou poucos de 30, a maioria de 15 a 20 anos era o exército que conquistou todas as terras, de adolescentes. Então, quando a gente busca e olha para o passado, a gente olha para isso. Primeiro, essa história que eu te contei, nunca ninguém te contou. É uma informação a mais que anexa no seu banco de dados. Porque você só tinha informação da Bíblia. Né? Nunca ninguém parou para pensar que na Terra Prometida entrou a maioria era criança. Né? Não tinha nenhum ancião, nenhuma pessoa com experiência. Né? Então, é bem legal a gente pensar por isso. E aí a gente começa a entender que nós só temos do passado informações que nos deram. E como eu falei, outras culturas, outras religiões e outros povos, como que era a vida dos plantadores de arroz da China há 10 mil anos atrás. Aí você vai lá buscar um arquivo. Nada, não tem a mínima ideia. É passado. Né? Ah, mas não existe 10 mil anos, porque a Bíblia é 6 mil. Como que é isso? Você vai no seu arquivo, você buscou uma informação. Segundo a Bíblia, o mundo tem 6 mil anos. Aí, esse arquivo de 6 mil anos, ele vai ser confrontado com um texto que diz que existia plantadores de arroz na China há 10 mil anos. Quando você fala não existe, mas tinha os plantadores, a gente chama de curto-circuito. Curto-circuito é uma verdade revelada que confronta uma verdade arquivada que você traz do passado. Então nós somos pessoas cheios de curto-circuito dentro da cabeça. Por quê? Porque não bate, né? Obviamente, como que viviam os dinossauros? Curto-circuito de novo, né? A tua Bíblia, o mundo tem 6 mil anos, como que viviam os dinossauros? Você busca um arquivo para explicar a época que os dinossauros viveu, não tem. Então você inventa um arquivo, ou você ouviu alguém falar, ou alguém te deu uma explicação muito vaga que naquele tempo existia criaturas. Então o único arquivo que você tem está escrito assim, quando você acessar ele, naquele tempo existia criaturas. Isso é o passado para você. Quando vamos conversar com você sobre o passado, você só vai ter um arquivo, aquele tempo que vivia criaturas. Não tem nada além disso, tá? Então esse arquivo está lá. Pergunta que eu te falo, esse arquivo que está na sua cabeça é real? Ele aponta para uma porcentagem de verdade? Então é uma resposta. Quanto por cento? A 0,01% da verdade. É isso que nós temos dentro da cabeça da gente. Por um outro lado, existiu um passado. Existiu uma verdade. Existiu homens primitivos vivendo, comendo, caçando. Quem tem essas informações, né? Então isso é um passado mais próximo da realidade que vai conflitar com a sua ideologia religiosa. Então todos nós andamos a vida toda em curto-circuito, porque ninguém responde, né? A gente foge, a gente pega esses arquivos e quando a gente vê que a gente não sabe nada, a gente não assume que a gente não sabe nada e a gente muda de assunto, né? Isso que a gente faz a vida toda. Isso para falar do passado. Então, o passado nada mais é do que o conjunto de informações que você viu e ouviu de alguém. A sua ideologia religiosa, ela é fundamentada naquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Então, vai lá no passado e me fala como que foi fundamentada a religião dos Incas, no que eles acreditavam, quais eram suas divindades, né? Obviamente você vai ter que recorrer a alguns livros para me dar algumas respostas, porque você não tem esse arquivo. Depois que você lê alguns livros, você vai falar isso, que está no livro. A questão é quem escreveu o livro, né? Quando a gente fala de Bíblia, eu transporto esse comentário para a Bíblia, né? Narramos que aconteceu isso, né? Moisés bateu na pedra e saiu água, um texto bem conhecido, né? É a informação que a gente tem, né? A gente não tem nenhuma informação do que aconteceu verdadeiramente naquele local.
E aí a gente vive a vida toda de interpretações humanas dos outros. Você só tem na sua cabeça aquilo que os outros achavam, aquilo que os outros escreveram, aquilo que os outros formataram, independente se é verdade ou não. Nós temos um fato e uma explicação, alguém escreveu, você acreditou. Então, às vezes você lê um livro, você fala, acredito. Às vezes você lê um livro e fala, só bobagem. Eu vou te dar 2 exemplos bem legais, né? Todos os livros que você lê que conflitam com a sua ideologia religiosa, automaticamente o seu cérebro, por não ter arquivos pertinentes a outras histórias, ele fala para você, não. Você fala mentira, porque você não tem o arquivo, né? Todos os livros que você lê pertinente à tua ideologia religiosa, você vai falar, você vai no arquivo, olha o que está escrito no livro, eu sei, está aqui. O que está escrito no livro está aqui. O que está escrito no livro está aqui. Todos os livros que você lê, você vai falar, sim, isso é o ser humano, tá? Ele é manipulado pela literatura e conjunto de informações que, no passar do tempo, alguém desenvolveu, compilou, escreveu. Você é fruto do que você viu e do que você ouviu e do que você leu dentro do país que você está, da cidade que você está, da cultura religiosa que você vive, da comunidade que você vive, da classe social que você vive. Você é fruto de tudo isso, ok? A boa notícia é que se você se esvaziar de tudo isso, você tem dentro de você uma alma divina com todas as informações de tudo que aconteceu com Moisés, com os Incas, com o monge tibetano, com o chinês, com o japonês, com o russo, com o brasileiro, com o tupi-guarani. Porque você tem uma centelha divina e você conectando com essa centelha você tem uma expansão de consciência. Quando você tem uma expansão de consciência, você é um profeta, igual Elias, Jeremias, Isaías, Davi, Salomão. Por quê? Porque eles, com a conexão, eles conseguiam ver tudo, conseguiam entender tudo, conseguiam, obviamente, para a cultura da época, jamais eles conseguiriam manifestar isso que eu estou falando para vocês para um povo que tinha um pouquinho assim de informação a respeito da vida, porque eles eram aquilo que eles viram, escravos. E dentro daquela realidade, o que eles sabiam a respeito de outros assuntos espirituais, ancestrais, galácticos? Nada, eles não tinham nenhuma informação. Como que um profeta que tinha toda essa informação podia falar com eles? Então, eles, entendendo isso, eles só falavam aquilo que poderia falar. Jesus cansou de falar. Olha, eu fiz isso para você, vai e não fala para ninguém. Porque não adianta falar, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Existe um livro bem legal que chama-se Apocalipse de Pedro. Se você ler, a igreja sem vergonha tirou, não deixa ninguém ler. Todos os livros apócrifos iam abrir muito a nossa visão, a nossa mente, expandir a consciência, iam fazer as pessoas terem arquivos maravilhosos para entender o universo. Todos os livros que falam de espiritualidade, anjos, mundo celestial, Deus, a Igreja Católica Romana arrancou, tirou de cena, que é justamente para você não expandir a sua consciência. O livro de Enoque fala sobre isso, Apocalipse de Pedro, né? Inúmeros escritos que foram queimados na fogueira para você não expandir a consciência, você ser sempre aquela pessoa com um pouquinho só de arquivos, né? Hoje tudo está disponível. Hoje a expansão da consciência é ilimitada porque você pode acessar tudo. Por isso que o mundo está mudando, né? Agora esse ano mesmo o mundo vai mudar de estágio porque toda a informação chegou, né? Ou você é escravo, não pode ler porque a minha religião não deixa, não posso estudar porque a minha ideologia religiosa não deixa, o judaísmo eu não posso entrar em nenhum templo de outro para estudar porque é proibido pela Torá. Então o cara fica com aquele negócio de cavalo assim, ó, ele só olha o que é dele, ele não olha o que é dos outros.
Então, que tipo de expansão de consciência tem uma pessoa dessa que não sai da caixa? Hoje todo mundo está saindo da caixa, todo mundo está entendendo isso. E a boa notícia, fazendo isso, você olha para o passado, você entende através de estudo, você expande a consciência, recebe informação da onde? Do eu divino que habita em você, conectado, ele traz informações da fonte de lá, e não de livro, e não de homem. Nas denominações, alguns chamam de Espírito Santo, que ele te traz revelação, é exatamente isso aí. No judaísmo, inspiração divina, exatamente isso aí. Na Umbanda, no Espiritismo, conexão com o ser iluminado, exatamente isso aí que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Para você conhecer o passado, presente e futuro, você precisa sair da caixa, conectar e receber informações. Aí você consegue entender o que aconteceu no passado, né? Aí, uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, os sistemas religiosos estão desmoronando. Por quê? Porque foram fundamentados por livros que homens escreveram, fundamentados em mentiras, e não conseguem mais sustentar. O judaísmo não consegue mais sustentar uma terra com 6.000 anos. Não consegue. Que Adão e Eva nasceu faz 6.000 anos. Eles não conseguem mais sustentar isso. Estão insistindo para manter essa informação, inclusive o evangélico também, né, o cristão também, que a Terra tem 6.000 anos quando nasceu Adão e Eva, né? Aí eles vão buscar arquivos, se fosse, não pode, porque confronta a fé, confronta a religião. Eles vão ter que fazer uma escolha. Ou não é, e a gente desconstrói tudo que a gente aprendeu, ninguém tem coragem de fazer isso. As pessoas morrem de medo de descobrirem que foram enganadas a vida toda, né? Ou a grande maioria tá caindo a ficha. Fala, não pode ser, não, tá errado. Então olha os textos e vão buscar as verdades. Aí você vai encontrar a verdade em livro apócrifo, que os padres proibiram você de ler. Vai encontrar no sábio guru da Índia, que o teu pastor falou que é de Satanás. Vai encontrar a verdade no monge tibetano que mora nos altos do Tibete, que é um monge sábio, que ele é de um outro segmento religioso, e teu pastor falou que não pode, o judaísmo falou que você não pode entrar lá, que é um pecado contra a Torá. Então a gente tem a verdade disponível para todo mundo no mundo, e as pessoas dentro do seu segmento com leis que não podem acessar as verdades. Quem criou isso? Homens mal intencionados, para não trazer a luz, manter o povo na escuridão a vida toda. Esse tempo acabou, né? Agora todo mundo está pensando, todo mundo está entendendo. E o que é legal, você está voltando a entender o que aconteceu no passado. Você entendendo o que aconteceu no passado, você já começa a anexar um monte de arquivo que você não tinha. Os arquivos que Adão e Eva nasceu há 6.000 anos, você já joga no lixo, né? Então você vai colocando arquivo inspirado pela luz divina e vai tirando o arquivo humano. Isso está transformando você, está transformando eu num ser conforme a gente foi criado, a imagem e semelhança do Criador. Então, tudo isso é para você entender o que é passado. Nelson, o que é presente? O que é presente é nos próximos 1 minuto do vídeo, né? Daqui a 3 minutos, o que eu falar agora já virou passado. Isso é presente, tá? Então você está vivendo no presente. O que você tem que buscar no presente? Descobrir quem é você. Eu tenho que descobrir quem sou eu. Não, mas eu sei quem eu sou. Não, você não sabe. Você sabe que você é o conjunto de informações que eu te falei. Tira isso, você divino, você sabe quem você é. Você é uma pessoa que foi feita a imagem e semelhança de Deus, que você tem tudo dentro de você, todas as informações. Fala para mim aí do povo de Atlantis. Fala para mim como vivem os monges tibetanos e que ligação que eles têm com o mundo espiritual. Fala para mim quais os trabalhos realizados dentro do centro de Umbanda e aquelas energias, como que elas operam. Sabe o que acontece?
Tudo que está fora do seu sistema, você vai falar que é mal, é ruim, é mal, não quero saber, é mal, é de Satanás. Porque te ensinaram assim. Você só tem esse arquivo, você não tem outro. Então você vive na ignorância. Eu vivo na ignorância. A Bíblia cansa de nos falar. O povo é destruído por falta de conhecimento. Todo mundo ama falar esse texto. Todo mundo adora, mas não enxerga um palmo na frente do nariz. Entende? Por quê? Não mudou o ponto de vista. Eu já ensinei isso aqui, ó. Uma mão, duas mãos. Você está vendo duas mãos aí onde você está, ó. Duas. Você está vendo? Eu não, eu só vejo essa, ó. Eu só vejo essa. Essa aqui eu não estou vendo. Para eu ver que tem duas mãos, eu preciso mudar o ponto de vista. Agora eu estou vendo dois. Outro ponto de vista. Olhar para outros segmentos religiosos, outras doutrinas, outros homens sábios, não só o teu. Você está olhando só o teu, você não vê isso aqui, ó. Isso aqui é o passado verdadeiro. Você só está vendo o passado que te ensinaram. Você não sai e morre com isso, tá? Sem saber, tá? Então, quando você expande a consciência, você pega a tua consciência, a tua cabeça, a tua mente, você faz isso. Você vê um monte de coisa. Você faz isso, você vê um monte de coisa. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está descobrindo um monte de coisa, né? Por isso que a gente está mudando de ciclo. A gente está entendendo tudo, tá? E esses sistemas vão ruir, né? Vão ruir. Então o presente é isso que você está fazendo agora. O futuro é bem legal. Se você está dentro da tua ideologia, olha como vai ser o futuro. Para você, o futuro é uma projeção do passado que você aprendeu. Você só consegue vislumbrar um futuro dentro dos arquivos que você tem. O futuro é uma projeção de um arquivo que eu tenho. Puxa o arquivo. Olha, aconteceu isso. No futuro vai ser isso. Você puxa outro arquivo. Olha, aconteceu isso. No futuro vai ser isso. Futuro para você é a projeção do que você aprendeu. Você não tem nenhuma possibilidade de vislumbrar um futuro diferente daquilo que te ensinaram, né? Então vamos pegar lá, vamos pegar dois exemplos, tá, pessoal? Respeitando todo mundo, não estou julgando ninguém, exemplos. Então vamos pegar o judaísmo. Futuro para o judaísmo ortodoxo é cumprindo as leis. Ele vai no futuro, quando ele morrer, encontrar com Abraão, com Jacó, com Moisés, e junto no tribunal rabínico ele vai ser julgado pelas ações, e lá vão decidir para onde ele vai morar, para os lugares celestiais. No judaísmo eles vislumbram esse futuro, não tem outro, não tem arquivo que aponte um outro futuro. Se você perguntar para um rabino dentro do judaísmo, o que vai acontecer com o monge tibetano que ficou buscando elevação espiritual 70 anos no Tibete sem a Torá? Ele vai falar que esse cara vai acordar no tribunal rabínico, vai ser julgado por Abraão, por Moisés, o tribunal vai julgar ele e falar: você não buscou a Torá, você não vai para o reino da luz, você vai não sei para onde. Então a projeção do judaísmo para o futuro é só essa, não tem outra, né? Para o evangélico, né, para o cristão, como que vai ser o futuro? Jesus vai vir na terra, né, vai tocar as trombetas e vai arrebatar as pessoas vão para as nuvens, ceiar com ele nas nuvens, e ele vai levar essas pessoas para o paraíso e vão viver lá para sempre. Então você pega informações que você tem no passado, projeta para o futuro, ok? Aí você perguntar para o evangélico: e o monge tibetano que viveu 70 anos lá nos retiros espirituais do Tibete, o que vai acontecer com ele? Olha, esse monge, quando for arrebatado, ele não vai, ele vai ficar lá no templo dele, porque ele não conheceu Jesus, e vai vir uma catástrofe e vai destruir a terra toda e ele vai morrer. Então a projeção do futuro do monge tibetano para o evangélico é essa, porque ele só tem arquivo apontando para o futuro desta forma. Eu dei dois exemplos com respeito, não estou desrespeitando ninguém, eu tô só querendo fazer uma análise de que o futuro, para você e para mim, é uma projeção do seu passado. Você vai buscar arquivos do passado e projetar ele no futuro. Não passa disso. Então, Nelson, o futuro é isso? O futuro a Deus pertence. Ok. Se você tem Deus dentro de você,
Você sabe tudo sobre o futuro, porque Deus está dentro de você. E por que a gente não faz uma projeção do futuro de todos os filhos de Deus, toda a criação, budista, espírita, umbandista, judeu, ortodoxo, messiânico, católico, hinduísta? Por que a gente não consegue fazer uma projeção que Deus vai estar com todos em paz, em amor, em harmonia, em elevação? Por que a gente não consegue ver isso? Porque você não tem arquivos. Porque você só projeta no futuro aquilo que você aprendeu. Deu para cair a ficha? Futuro é muito mais do que a gente viu, do que a gente ouviu. O futuro, ele é amor da criação para todas as suas criaturas, independente onde ela nasceu, independente onde ela foi criada, independente a religião que ela segue. Porque o Pai ama todos os seus filhos e todos estão cumprindo propósitos no segmento que estão para, no futuro, serem participantes de um reino, um rei, um Deus, todos juntos, para o equilíbrio do universo. Esse é o futuro. Nelson, como que eu faço para entender isso? Expansão da consciência. Sai da caixa religiosa, cultural e busca aprender com todos. Todas as pessoas de todos os segmentos, de todas as religiões, você consegue melhorar a tua percepção de futuro. 2021, a casa vai cair. Mês que vem, o outro. 28 de maio, você anota aí na sua agenda. Olha para o céu e você vai ver como esse mundo ele vai começar a mudar. As máscaras vão cair, os sistemas vão ruir, as informações novas vão ser arquivos novos, que esses arquivos vão nos trazer uma consciência expandida e os nossos pensamentos buscando esses arquivos vão ter muito mais conhecimento, muito mais sabedoria para fazer tudo. Então, essa foi uma palhinha, um vídeo que eu quis fazer sobre passado, presente e futuro. Espero que seja útil. Se inscreve no nosso canal, nós vamos estar fazendo vídeos agora dentro dessa linha, né, de expansão de consciência, entender Deus, entender o mundo espiritual, entender Yeshua, Jesus, que é o nosso comandante, que está inserido diretamente nesse processo de fazer os homens entender. Infelizmente, quando você olha para o passado e vê a história que aqueles homens cheios de má intenções, querendo poder, igual os políticos de hoje, o que eles fizeram com a história de Yeshua? Tá? Criaram a doutrina do medo, sangue, sacrifício, matança, fogo para queimar as pessoas. Para quê? Justamente para você não expandir a consciência. Justamente porque se você expandir a consciência, o império deles desaba. Já desabou, né? Tá desabando. Então, justamente para isso, você olha para o passado, você só vê isso. Você não vê um plano B de paz, harmonia entre todos os povos de todas as religiões. Ninguém vai confessar o nome de ninguém. Ninguém precisa mudar nada. As pessoas precisam expandir a consciência para entender o amor. O amor do Criador. O amor de Yeshua para com o budista, para com o espírita, para com o umbandista, para com o monge tibetano, para a criança que nasceu na selva, para o tupi-guarani, para o esquimó que mora no Alasca. Yeshua ama todo mundo. Ele não é homem para querer separar pessoas de acordo com aqueles que confessaram o nome dele. Ele não é homem para fazer isso. Ele é um ser extremamente elevado. E um homem que deseja que todo mundo confesse ele, porque isso, é vaidade. Vaidade. Yeshua não passa nem
perto dessa formatação que os padres inventaram. Para quê? Para carregar tudo para um sistema religioso. Ele sabe que o budista não vai confessar ninguém, ele sabe que o esquimó não vai confessar ninguém, ele sabe que o monge tibetano vai... Ele sabe disso porque ele que escolheu que as pessoas nascessem lá. Então, dá uma limpada aí nos arquivos que você tem, de lago de fogo e enxofre, que vai morrer queimado, que Deus vai queimar por causa do pecado, o pecado da morte, que comeu a maçã, o fruto, sei lá. Dá uma limpada, gente. Passa aspirador de pó, né? 2021. Olha em volta, tudo acontecendo. A igreja que inventou todas essas informações ruindo, né? Então, gente, o amor, a luz divina está dominando. Todo mundo está pensando, todo mundo está entendendo a verdadeira história daquele homem que andou pela terra e quis trazer essa informação de amor entre todos os povos. No meio do caminho pegaram a história dele e separaram. Não, é só nós, é só o nosso povo, é só os escolhidos. Isso não mais vai conseguir se sustentar, tá bom? Esse vídeo que eu queria deixar de passado, presente e futuro, tudo, se a gente olhar por essa ótica, a gente consegue se conhecer melhor. Você tá aí, você veio do passado, você está no presente, você vai para o futuro. Porque você tem que cumprir um propósito para se elevar, para ser merecedor. O mundo espiritual é meritocracia. Você está aqui para... É uma universidade. Você está aqui para você aprender. Para você aprender o quê? A amar todo mundo. A partir do momento que você aprendeu a amar todo mundo, você pode conviver num lugar que todo mundo ama todo mundo. Você não pode ir para um lugar no futuro e fazer uma projeção para o futuro num lugar que todo mundo ama todo mundo, se você achar que nesse lugar só vai ter o pessoal da sua ideologia. Os outros estão tudo no inferno queimando. Como que você vai para lá? Difícil? Não. Querido, eu fui um cara que eu joguei muita religião, joguei muito líder, botei fogo em muita coisa de outra religião. E recentemente, né, eu fui pedindo perdão um por um e vendo a beleza daquela ideologia, a beleza daquele rito, a beleza daquele símbolo, daquela imagem, seja ela... Eu tenho aqui, ó, o meu, ó, tá? Isso aqui eu não pratico judaísmo, ok? Mas aqui para mim agora, ó, expandir a consciência, eu entendo cada luzinha dessa aqui, ó, o significado. Isso está fora da religião. Tem o meu shofar. Nelson, mas isso é instrumento de judaísmo. Sim, é de lá. Não tem problema nenhum. Mas foi lá que eu aprendi o que esse som aqui faz. Ó. Tá? Eles não aprenderam. Você pode aprender com os símbolos de muitas ideologias e se identificar com ele. Se você quer botar um quadro de Jesus na sua parede, coloque. Se você quer botar um quadro de Maria na sua parede, coloque. Se você quer colocar um quadro de Buda, um Buda em pé aqui, ó, coloque. Se você quer colocar um índio, coloque. O grande segredo é, através dessa imagem, como que você conecta o amor de Deus com as pessoas, através do seu símbolo. Eu conecto aqui o meu, eu olho essa luz, entendo que a luz divina chega, ilumina a mente das pessoas que não conseguem enxergar. E através dessa luz elas despertam, elas enxergam a luz. O que é enxergar a luz? Enxergar a verdade, e por isso que eu uso. O som do shofar, quando você escuta o som do shofar, mexe, mói as pessoas por dentro. Hoje você entra na internet, os médicos estão fazendo mestrado e doutorado porque descobriram que o som cura células enfermas. O som que entra pelo ouvido vai na célula, cura através de uma energia célula. E a pessoa é curada por causa daquela energia. O som é uma onda que entra. Expansão de consciência. Entender. Se você ficar firmado na religião, no judaísmo, você vai tocar o shofar no dia da festa porque a trombeta tocou. Se você tocar o shofar por causa do messianismo,
Cristianismo você vai tocar porque avisar as pessoas que Jesus está voltando. Percebe a diferença? Quando você olha para o futuro e você consegue expandir a consciência e entender que o som do chofar é uma onda e uma energia que entra dentro da pessoa e cura uma célula doente, você desfaz aquela energia que está destruindo a célula e uma nova energia assume aquele lugar e a célula volta a viver. Quando você entende isso, você precisa sair da religião. Você precisa entender futuro. Você precisa entender que o futuro vai ser isso aí. Você pode tocar o chofar e curar as pessoas. Você pode tocar o chofar e esse som ele vai se conectar a energias espirituais de luz divina que vai vir te atender e cumprir propósitos para o bem e para o amor da humanidade. Essa é a perspectiva de futuro para quem é livre. Galera, então fica esse vídeo aí. Eu quero ajudar, sempre respeitando a ideologia de cada um, mas nós estamos exatamente no período de transição onde tudo vai mudar. Tá? É só aguardar agora 28 de maio, daí para frente vocês vão ver os acontecimentos, tá? Vamos estudar junto, vamos caminhar junto. Primeira coisa que você tem que aprender é amar todos os seus irmãos. Amar. Quer um exercício bem legal? Faz a listinha daqueles caras que você não pode ver na sua frente e começa a pedir perdão um por um. Você vai ver o que vai acontecer com você. É esse vídeo que eu deixo. Um grande abraço. Até o próximo, galera.